Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Esse livro aqui então estava no meu desafio dos 12 livros para 2016, era o livro de setembro, e eu consegui concluir a leitura. Eu achei que não fosse dar tempo num dado momento, mas deu, então é isso. Hoje a gente vai conversar então sobre essa coisa sensacional. Mas, gente, devo confessar logo de início que ele não superou Crime e Castigo para mim. Tá? Eu ainda acho que Crime e Castigo é a obra-prima do Dostoiévski, apesar de ter amado este livro aqui, minha gente. Eu me diverti muito com a leitura dele. Porque eu também preciso logo de início explicar uma coisa pra vocês a meu respeito. Toda vez que eu vejo o pessoal falando sobre romance russo, eu vejo que as pessoas dão um peso tremendo pra essas novelas e pra esses autores e tratam com tanta seriedade e tudo mais. E, gente, tudo bem, é maravilhoso, etc. Mas tem muita coisa engraçada nesses livros. Eu não sou grande conhecedora da literatura russa, mas recentemente eu li o Guerra e Paz, eu rolei de rir em algumas passagens do Guerra e Paz. Em Crime e Castigo, Dostoiévski tem umas tiradas geniais, e aqui também. Gente, são 2 volumes, tá? Nessa edição aqui da editora 34 vem numa caixinha que eu esqueci de pegar, só um minuto. Então é isso, vem os 2 na caixinha. Existe uma outra edição da mesma editora que é única, né? Você tem os 2 livros, né, em um tomo só, então fica a seu critério na hora de adquirir. E sim, eu recomendo a edição da editora 34, mesmo porque essa aqui foi a primeira tradução do russo, né, direto do russo, pelo Paulo Bezerra. No final aqui do segundo tomo tem um pós-fácil bem bacana escrito pelo próprio tradutor. O Paulo Bezerra já traduziu trocentos outros livros do russo para o português e assim, é uma edição bem confiável mesmo. Tem um ou outro errinho aqui de revisão, mas, gente, sinceramente eu não fiquei me apegando muito a isso não. Mas tá, vamos então ao plot, do que se trata Os Irmãos Karamazov. Como o próprio título diz, a gente vai acompanhar aqui nesse livro a história desses 3 irmãos, que na verdade são 4, filhos deste mesmo pai, de casamentos diferentes e de oportunidades diferentes, digamos assim. E esse pai é a criatura mais chechelenta da literatura. É sem dúvida um dos piores pais que você já leu na sua vida. O Fyodor Karamazov, que é então o pai desses meninos, ele já tem um certo nome, uma certa situação financeira ok, mas ele vai enriquecendo à medida em que ele vai se casando, e aí por meio dos dotes, né, ele vai aumentando sua fortuna. Então, ele aplica o dinheiro dele em bares, então ele tem uma cadeia de bares ali pela cidade, que agora eu já nem me lembro se é Moscou ou São Petersburgo, eu sempre confundo as 2 cidades, gente, na literatura. Porque isso é uma das características do Dostoiévski, ele não marca muito bem onde é que a ação está acontecendo. Mas tá, então ele é dono desses botecos e além disso ele é um bom vivan. Além de ser um bom vivan, ele é um safado salafrário, tá? Ele só quer saber das boas coisas da vida, ou seja, dinheiro, mulheres, bebida. Ele se casa, como eu já falei pra vocês, simplesmente pelo dote, porque ele não ama aquelas mulheres e ele, num dado momento aqui, vai inclusive esquecer que teve um filho, que é o primeiro filhinho, né, o Dmitri. Assim que a mãe morre, essa criança fica vivendo ali naquela casa e um belo dia chega um senhorzinho ali da família querendo adotá-lo. Era um parente da mãe falecida e vai lá dizer, olha, eu gostaria de criar aí o seu filho. Então ele fica, filho? Que filho? Como assim? Então é isso, no segundo casamento ele tem 2 filhos, o Ivan e o Alyosha. A mãe morre, essas crianças ficam ao Deus dará. Então assim, num primeiro momento essas crianças são criadas pelo criado da casa do Sr. Karamazov, mas sempre aparece algum parente dessas mães falecidas aí pra tomar conta dessas crianças. Além desses 3, lembra que eu falei que ainda existia uma 4ª criatura? Pois é. Aparentemente, Fyodor Karamazov passa uma noite, digamos assim, com a mendiga louca da cidade. Então ela é engravida e ninguém tem muita certeza de que ele seja o pai, veja bem. Mas no dia em que ela está para dar à luz, ela pula o muro da casa dos Karamazov, se enfia ali num banheiro, dá à luz à criança e morre. E esse 4º e último filho, então, é criado pelo Grigori também. Ele acaba ficando ali na casa como cozinheiro. Em nenhum momento o Sr. Karamazov vai reconhecê-lo como filho. Ele tá lá como empregado mesmo. Então vamos às personalidades dessas 4 criaturas que vão crescer aí ao Deus dará, porque o pai mesmo nunca vai dar um centavo pra eles. Se não fosse a bondade desses outros parentes, vai saber o que teria acontecido com esses meninos. Mas tá, então o Dmitri, que é o primogênito, vai seguir uma carreira militar. Ele é bem parecido com o pai, no sentido que ele também é um bom vivan, ele também vai gastar dinheiro dele com jogos, bebida, aquela coisa toda. Mas ele se acha um intelectual. Ele se tem em alta conta, digamos assim. E ele tem momentos de bondade no decorrer da história, coisa que o pai dele não tem de jeito nenhum. Aí nós temos o Ivan,
que é ali dos 3 filhos reconhecidos, o filho do meio, e ele sim é um intelectual. Dos filhos também ele é o mais europeizado, digamos assim, e ele é meio que um filósofo, ele é ateu, ele fala muito bem, a gente nota ali nas falas dos filhos algumas diferenças também, então a fala do Ivan é sempre a mais concatenada, e é dele que parte a ideia principal desse livro aqui, minha gente, porque veja bem, se Deus não existe, significa que tudo é permitido, certo? Ele inclusive vai dizer que é o seguinte, já que Deus não existe, muito dificilmente o homem optaria pelo bem ao invés do mal. E se tudo é permitido, fica tudo a critério do homem, certo? Muito bem. Inclusive, Ivan é o responsável pelo capítulo mais sensacional que tá aqui nessa primeira parte, sobre o Grande Inquisidor, minha gente. Daqui a pouco eu converso um pouquinho sobre o Grande Inquisidor com vocês. Vamos ao terceiro filho, que é o Alyosha. O Alyosha já é, assim, uma criatura dócil, ele é o grande reconciliador e ele vive a vida dele, no início do livro, aliás, num mosteiro. E no início do livro ele deixa bem claro que a intenção dele é ficar ali no mosteiro para sempre, só que o mestre dele, quando está para morrer, diz para ele que ali não é o lugar dele, né? Que o certo é ele sair pelo mundo, né? Espalhando este amor pelo próximo, enfim. Então, coitado do Alyosha, nessa história ele vai funcionar como esse mediador, então, entre esses irmãos e esse pai. Ninguém se dá muito bem, mas todo mundo se dá bem com o Alyosha de certa forma. Então, ele é o filho preferido e ele é o irmão preferido dos demais. Então você tem todos os conflitos que acontecem com cada um desses personagens e o Alyosha tá lá no meio, tentando resolver tudo e não conseguindo. Além desses 3, a gente tem também o Smerdyakov, que é o fruto, então, daquela relação que ele teve com a mendiga, enfim. É o enjeitado. E ele é bem ressentido com relação aos irmãos dele. Ele fica observando a vida boa que eles levam e ele tá ali cuidando ali da cozinha, sei lá o que mais que ele faz ali na casa também. Então ele só observa, ele só fala quando os outros falam com ele, enfim. Ele é meio que um personagem que fica ali nas sombras da história e só vem à luz quando, né, o bicho tá pegando mesmo. Pois muito bem, o que acontece? Um belo dia eles resolvem fazer uma reunião de família, porque principalmente o Dmitri quer o dinheiro que é direito deles, né? Então esse dinheiro do dote das mães, que acabou ficando com esse pai, ele quer esse dinheiro pra ele, enfim, eles têm direito. Só que o pai diz, olha só, vocês não vão ganhar um centavo de mim enquanto eu estiver vivo, e tenho dito. Então o Dmitri se revolta contra o pai e diz pra quem quiser ouvir que um dia ele vai acabar matando o velho. Fica aquele climão na família e aí você tem aquela ideia principal ali do livro, que eu já falei pra vocês, que vem do Ivan, que é aquela coisa do tudo é permitido, se Deus não existe. Então, o que vai acontecer um belo dia? O pai vai ser assassinado. E como o Dmitri tinha dito pra quem quisesse ouvir que um dia ele mataria o pai, ele vai ser preso, vai a julgamento e enfim, minha gente. A partir desse momento da prisão do Dmitri, né, que vai acontecer aqui mais ou menos no começo desse segundo volume, que é o mais gordinho, o livro fica tenso de um jeito que você não vai conseguir largar. Porque assim, apesar de Dmitri ter tanta raiva do pai a ponto de dizer que o mataria, ele vai dizer que não o matou. E a gente que tá acompanhando a história toda, a gente tem, assim, sei lá, 80% de certeza de que não foi ele, né? Porque a gente vinha acompanhando o Dmitri. O Dmitri, num dado momento aqui da história, se transforma no principal, né? No personagem principal. E a gente vai acompanhando tintim por tintim o que ele fez naquele dia. Então chega um momento em que esse livro vai virar aquele dramalhão do tipo Quem Matou o Pai Karamazov. E aí, minha gente, o livro vai se transformar num drama de tribunal espetacular. Até então ele era um drama familiar, ele não vai deixar de ser um drama familiar em nenhum momento, mas esse momento tribunal do livro é espetacular. Só que assim, eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos, o livro termina um pouco depois da solução do crime, quer dizer, os leitores, né, a gente vai ficar sabendo quem matou o pai Karamazov, e depois disso o livro ainda tem aí cerca de 200 páginas, então eu tive a impressão, ao ler esse livro, de que aconteceu aqui com os irmãos Karamazov, mais ou menos o que aconteceu com Twin Peaks, depois que a gente descobre quem matou a Laura Palmer, que ainda tem, sei lá, uns 12 episódios. Então, durante todo o epílogo do livro, a gente fica esperando que alguma coisa vá acontecer, e eu não sei vocês, mas as últimas páginas, pra mim, foram altamente insatisfatórias, gente. Tem um dos críticos aqui dos textos de apoio que eu li, se eu não me engano foi o Harold Bloom, que vai dizer que o final dos Irmãos Karamazov parece uma reunião de escoteiros. Então, pra você que já leu o livro, ou se você ainda vai ler o livro, quando chegar lá no finalzinho, vocês vão lembrar de mim, porque eu fiquei com essa impressão também. Depois que eu li, né, o Harold Bloom, falei, nossa, cara, é isso mesmo. Ficou faltando conversar com vocês sobre o Grande Inquisidor. O que acontece? O Grande Inquisidor
é um poema escrito pelo Ivan, esse irmão do meio, e num dado momento aqui no primeiro tomo ainda, ele vai ter uma conversa com a Alyosha, que é o irmão mais novo. Eles estão num bar, se eu não me engano, e aí o Ivan vai contar pra ele esse poema. Então a gente não vai ler essa história no formato de poema. Então veja bem, a história do Grande Inquisidor é o seguinte, eu vou dar só o início dela, porque assim, gente, existem, sei lá, conversas infinitas sobre o Grande Inquisidor e depois eu vou sugerir um vídeo pra vocês aqui no YouTube que é bem bacana. Esse poema do Ivan vai contar então a história do ressurgimento de Jesus, naquele momento em que ainda está rolando a Inquisição. Então Jesus chega para libertar as pessoas, aquela coisa toda, e você tem o Inquisidor, que todo mundo tem como vilão, ora bolas, ele é o Grande Inquisidor. O que o Grande Inquisidor faz quando Jesus volta? Prende Jesus. E aí ele vai ter uma conversa séria de homem para homem ali com Jesus. E o restante da história vai acontecer então nesse diálogo mesmo, entre o Grande Inquisidor e Jesus Cristo. É um diálogo espetacular. E assim, enquanto Ivan está contando essa história para Alyosha, ele vai tirando umas dúvidas, vai fazendo uns comentários ali no meio. E assim, não é que é uma leitura difícil esse capítulo do Grande Inquisidor. Por já saber que esse capítulo tem um grande peso e etc., eu li 2 vezes. E é um momento do livro que é aberto à discussão, entendeu? Então assim, existem teses de doutorado sobre o Grande Inquisidor e etc. Então, minha sugestão para você, quando você chegar ao momento do Grande Inquisidor, é fazer como eu, ler 2 vezes, ver se entendeu direitinho, dá uma lida pela internet aí em coisas bacanas que você encontrar sobre o Grande Inquisidor, porque veja só você, depois da minha leitura do Grande Inquisidor, eu fiquei com a impressão de que os dois eram um espelho um do outro, Jesus e o Grande Inquisidor. Um seria o duplo do outro, porque a gente tem essa questão dos espelhos e do duplo aqui rolando no livro todo também. Tem um momento, inclusive, aqui no livro, em que Ivan, num delírio dele, vai ter toda uma conversa com o demônio. E aí vocês se lembram do Dr. Fausto, do Thomas Mann? Pois é, eu me lembrei bastante disso naquele momento. E eu me lembrei também que na Gênese do Dr. Fausto, um dos livros que o Thomas Mann releu durante a escrita do Dr. Fausto foi Os Irmãos Karamazov. E toda essa discussão de Ivan com o demônio, gente, é espetacular. E acontece o maior cliffhanger de todos, dos últimos tempos, das minhas leituras pelo menos, exatamente após a discussão de Ivan com o demônio. Que livro espetacular! Mas então, ainda sobre o Grande Inquisidor, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link para um vídeo de um canal chamado Thug Notes, que se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer aquilo que é maravilhoso, gente. Mas enfim, no Thug Notes você tem um vídeo sobre os Irmãos Karamazov e depois um vídeo separado somente sobre o Grande Inquisidor, em que o apresentador do canal vai fazer uma relação entre o Grande Inquisidor e o Coringa do filme do Batman. É sensacional, vejam aquilo. Então é isso, minha gente, mais um livro imperdível de Dostoiévski. Esse aqui foi o último livro escrito por ele. A gente sabe pelos diários, enfim, relatos dos familiares que ficaram, etc., que ele tinha vontade de escrever uma continuação, mas ele morreu, então, enquanto ele estava ainda elaborando esse segundo livro. Mas não tem problema, porque esse aqui é maravilhoso, gente. Pois muito bem, agora então vou mostrar para vocês os textos de apoio que eu usei para a leitura, então, de Irmãos Karamazov. O primeiro deles, esse aqui eu li inteiro, porque ele vai tratar da obra do Dostoiévski como um todo, apesar de ter vários spoilers aqui de outros livros e novelas, etc., que ele escreveu. Então eu fui pulando. Quando eu percebi que ele ia falar de um livro que eu ainda não tinha lido, eu fui pulando essas partes. Mas esse aqui, então, é o Problemas da Poética de Dostoiévski, do Bakhtin. Você aí que fez letras, dá um high five aqui. Bakhtin é nosso velho conhecido das aulas de linguística, não é mesmo? Dialogismo, aquela coisa toda. Pois então, Bakhtin vai fazer então uma análise aprofundada de todos os livros de Dostoiévski, fazendo uma grande análise então dos diálogos contidos nesses livros, e ele vai dizer então que os livros do Dostoiévski são livros polifônicos. Ou seja, você tem diversas vozes aí de diversos personagens que vão contribuir pro todo, né, da obra. Enfim, gente, livrão. E fica a dica aí pra vocês, então, que estão estudando Dostoiévski aí pra alguma monografia, alguma coisa do tipo, esse livro aqui é essencial, tá? Outro texto que eu li, que já não é bem sobre os Irmãos Karamazov, eu achei que fosse tratar dos Irmãos Karamazov, mas ele passa, assim, apenas uma pincelada no livro e vai falar sobre o parricídio. Esse texto aqui que está nessa coleção do Freud. Não, minha gente, essa coleção não é minha, é do Beto, pra deixar isso bem claro. Mas nesse volume aqui, cujo título, se eu não me engano, é O Mal-Estar da Civilização, de 1930, tem um texto chamado Dostoiévski e o Parricídio. E aí que nesse texto, o Freud vai dar assim uma pincelada na biografia de Dostoiévski, vai dizer que ele, de certa forma, se sentia culpado, então, pela morte do pai,
que a questão do parricídio dentro dos irmãos Karamazov veio então para que Dostoiévski pudesse dar vazão a essa culpa que ele carregou consigo até o fim da vida. E ele vai entrar assim na coisa mais técnica do parricídio mesmo, minha gente. Então fica a dica para quem tem interesse nessa análise mais psicoanalítica dos irmãos Karamazov e do autor mesmo. E nesse livro aqui que eu já tinha indicado para vocês no vídeo de Fausto do Goethe, né, O Labirinto da Aprendizagem, do Marcos Vinícius Massari, ele vai falar sobre o Pacto Fáustico e vai fazer... É um livro de literatura comparada, lembra? Já comentei isso com vocês. Ele vai então citar diversas obras da literatura que tem ali um pacto fáustico. Dentre elas ele vai citar Grande Sertão Veredas, vai falar do Doutor Fausto e vai falar também dos irmãos Karamazov. Dentro dos irmãos Karamazov não existe um pacto fáustico per se, mas existe a figura do diabo, né? Num dado momento ele vai aparecer e vai conversar com o Ivan, como eu tinha falado pra vocês. Então, esse textinho aqui também vai falar sobre isso. Nesse livrinho aqui do Thomas Mann, O Escritor e Sua Missão, a gente vai ter também um texto analisando vários livros do Dostoiévski. O texto se chama Dostoiévski com Moderação. E esse texto aqui, na verdade, apareceu como o prefácio de uma edição, então, de várias novelas dele encadernado em um único tomo. E Thomas Mann foi convidado então para escrever esse prefácio. Aqui ele vai falar um pouquinho da vida do autor e vai fazer comentários então sobre diversas obras, vai falar um pouquinho sobre Irmãos Karamazov. Ele vai dizer o seguinte: me parece ter passado despercebido que também a ideia do eterno retorno pode ser encontrada em Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, na conversa de Ivan com o diabo. Sim, sempre pensas na nossa terra atual, diz o diabo, mas a nossa terra atual se repetiu talvez trilhões de vezes. Bem, agora se tornou velha, gelou, partiu-se em 2 pedaços, dissolveu-se em seus elementos, a água voltou a aparecer por cima do sólido, novamente o cometa, novamente o sol, novamente do sol à terra. Essa evolução se repete infinitamente e tudo da mesma maneira, até o menor aspecto. Que tédio mais obsceno. Então, isso é uma das coisas que o diabo conversa ali com o Ivan. Nesse texto aqui também, ele vai comparar a obra do Dostoiévski com a obra do Nietzsche. Então é um textinho bem interessante aqui para quem está estudando Dostoiévski. Nesse livro do Jorge Lukács, também Ensaios sobre Literatura, também temos um texto bacana sobre Dostoiévski. E esse texto aqui também é de literatura comparada, então ele vai comparar a obra do Dostoiévski com a obra do Turgenev e do Tolstói. Como eu nunca li nada de Turgenev, então pra mim essa parte não fez muito sentido. Vai falar de Balzac também, diversos outros autores que têm obras que conversam com a de Dostoiévski. Ele vai dizer o seguinte, ó: Dostoiévski é um escritor de grandeza mundial porque soube levantar, numa forma poeticamente decisiva, os problemas de uma época crítica para sua pátria, aliás, para todo o mundo. Ele criou personagens em cujos destinos, em cujas vidas íntimas, em cujas relações e conflitos recíprocos, no choque e na atração entre homens e ideias, os grandes problemas da época revelam-se em toda a sua profundidade de uma maneira mais rápida, mais vertiginosa e mais geral do que acontece na mediocridade da vida cotidiana. Então é isso, muito bem. Texto bem interessante, longo, assim, bem detalhado sobre Dostoiévski, fazendo comparação com esses demais autores. Aí, o que mais? Temos Karpov também, e Karpov morre de amores por Dostoiévski, tá? Só avisando. Sobre essa coisa de comparar a obra do autor com o Tolstói e com o Turgenev, ele vai dizer o seguinte, ó: Dostoiévski apareceu aos europeus ao lado de Turgenev e Tolstói, e nada mais natural do que a confusão entre eles. As traduções medíocres e pouco exatas não permitiram descobrir a imensa diferença dos estilos. Interessante isso, hein? Também se ignoravam as diferenças da condição social. Turgenev e Tolstói eram grandes senhores rurais. Dostoiévski, um intelectual pequeno burguês, homem da cidade. Então você tá vendo a importância que tem a gente ler essas obras traduzidas direto do russo, né? Ele vai dizer também: a sua obra inteira é um protesto apaixonado contra o determinismo que lhe parecia o fundamento do materialismo ateu. Dostoiévski, porém, é espiritualista, proclamando a liberdade da alma humana, seja para o bem, seja para o mal. E essa liberdade parecia-lhe inextricavelmente ligada ao Evangelho e à fé na divindade de Jesus Cristo. Qualquer outra liberdade degeneraria fatalmente em nova tirania. Fosse a tirania econômica dos liberais, fosse a tirania política dos socialistas. Então é isso, tem muita gente que acha, né, que a obra do Dostoiévski é uma obra de protesto, tem de tudo por aí, né, gente? Então esse textinho que eu acabei de ler está nesse 7º volume da História da Literatura Ocidental. O volume tem o título O Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo por Karpov. Ainda nesse outro livrinho do Karpov, Ensaios Reunidos, 1º volume, nós vamos ter também
um texto chamado Ensaios da Interpretação Dostoiévskiana. Então esse é um texto breve. Ele começa esse texto já dizendo o seguinte, ó: existem poucos escritores cuja obra tenha sido tão tenazmente mal compreendida como a de Dostoiévski. Dostoiévski é, se não o maior, de certo o mais poderoso escritor do século XIX, ou do século XX, pois a sua obra constitui o marco entre 2 séculos da literatura. Literalmente, tudo que é pré-dostoiévskiano é pré-histórico. Ninguém escapa à sua influência subjugadora, nem sequer os mais contrários. Então é isso, né? Karpov defende Dostoiévski com unhas e dentes e eu já vou dizer por quê. Vocês vão ficar abismados. Eu fiquei, quando eu li, pelo menos, o próximo livrinho que eu vou mostrar pra vocês. Aí na página 171, sobre o Grande Inquisidor, ele vai dizer o seguinte, ó: Dostoiévski nos recusa o direito de nos chamarmos cristãos. Ao contrário, ao lado do operário de Londres, do burguês de Paris e do professor de Heidelberg, ele coloca o padre romano. Vosso pretenso cristianismo, diz ele, é a religião do anticristo. Eis aí o assunto do Grande Inquisidor. Tá vendo? Tem várias interpretações diferentes sobre o Grande Inquisidor, gente. Isso é bem interessante. Agora vamos ao livro que me deixou abismada. Esse aqui é o Lições de Literatura Russa, do Vladimir Nabokov. Gente, tem um texto longo sobre Dostoiévski aqui. E Nabokov odeia Dostoiévski. Ele acha que ele é um autor medíocre, enfim, vou ler aqui um pouquinho para vocês. Minha posição em relação a Dostoiévski é curiosa e difícil. Em todos os meus cursos abordo a literatura a partir do único ponto de vista que me interessa, a saber, o da arte duradoura e do talento individual. Dessa perspectiva, Dostoiévski não é um grande escritor. Ao contrário, é bastante medíocre, com lampejos de excelente humor, mas infelizmente separados por oceanos de platitudes literárias. E assim, ele passa o texto inteiro acabando com Dostoiévski. E o pior é que algumas coisas que ele vai dizer ali vai fazer sentido. Então, veja só você que a impressão que eu tive quando eu li esse texto é a de uma pequena indignação, assim, dentro de mim, vocês estão entendendo? E eu fiquei pensando, cara, deve ser exatamente isso que as pessoas que assistem aos vídeos de livros que elas amam e que eu detestei pensam, né? Então, é o mesmo processo. Ele vai contar também sobre a prisão do Dostoiévski, né? Dostoiévski também não era flor que se cheirasse, não, minha gente. Ele foi preso e aí um dos generais ali que tomavam conta do lugar onde ele estava preso era um Nabokov, um antepassado do autor de Lolita, né? E aí ele vai dizer, ó: a correspondência trocada entre esse general Nabokov e o czar Nicolau a respeito daquele prisioneiro, do Dostoiévski, constitui uma leitura engraçadíssima. Então, assim, ele já detesta o autor. Ele sabe que os antepassados dele já o ridicularizavam. O que você vai esperar, não é mesmo? Olha o que ele vai falar sobre os irmãos Karamazov. Há algo ainda mais notável sobre Dostoiévski. Ele parecia ter sido escolhido pelo destino para ser o maior dramaturgo russo, porém tomou o rumo errado e escreveu romances. Os Irmãos Karamazov sempre me pareceu uma peça mal sistematizada, contendo apenas aqueles móveis e outros recursos indispensáveis aos vários atores. Uma mesa redonda com a marca circular e molhada de um copo, uma janela pintada de amarelo para dar a impressão de que fazia sol lá fora, ou um arbusto trazido às pressas por um assistente de teatro e posto no palco de qualquer maneira. Então ele vai contar aqui nesse texto também que Dostoiévski escrevia a toque de caixa. Então ele tinha muitos credores, estava endividado até dizer chega. Diz que no fim da vida ele até que estava mais tranquilo, mas nessa época aqui dos Irmãos Karamazov ele ainda estava acostumado a escrever muito rápido para poder entregar e, enfim, pegar o chequezinho de pagamento dele. Então o que acontece? Ele escrevia e não revisava. Quem revisava era a moça, né, a estenógrafa com quem ele se casa, né, segundo a esposa dele. Então, assim, eram livros que ele escrevia de qualquer jeito, não relia, passava para estenógrafa e é isso aí, entendeu? Isso é o que diz Nabokov. Eu já faço uma outra leitura disso, né? Eu fico pensando assim, poxa, o cara escrevia desse jeito tão desleixado e escreveu os Irmãos Karamazov, né, minha gente? Vai a gente tentar escrever um livro aí de qualquer jeito pra ver o que sai. Sai os livros do youtuber aí, né? Enfim. Aí ele vai passar aqui algumas páginas falando sobre os demônios, sobre o idiota, o crime e castigo, que são as obras consideradas, assim, o cânone, né, do Dostoiévski. Sobre os Irmãos Karamazov ele vai dizer o seguinte, mais especificamente, né? Os Irmãos Karamazov é o exemplo mais perfeito da técnica de história policial, tal como é empregada constantemente por Dostoiévski em seus outros romances.
É um longo romance, mais de 1000 páginas, e um romance curioso. São muitas as coisas curiosas, até mesmo o título dos capítulos é curioso. E aí ele vai passar um sarrafo, ele vai ficar dizendo, ridicularizando os títulos, né, dos capítulos. Por exemplo, sobre os primeiros capítulos ele vai dizer, ó: mencionei como seus títulos são incomuns e intrigantes a ponto de que alguém que não conhecesse o romance poderia facilmente imaginar que o livro era o libreto de alguma comédia ligeira. Capítulo 3. Confissões de um coração ardente expressos em versos. Capítulo 4. Confissões de um coração ardente expressos em anedotas. Capítulo 5. Confissões de um coração ardente de cabeça para baixo. E assim vai. Ele acaba com o livro. Quando você acha que ele vai começar a fazer um elogio, dali a pouco ele já... Olha só, o livro é uma típica história de detetive, um exuberante romance de mistério, em câmera lenta. Ai, gente, enfim, é interessante, né, você ler um outro ponto de vista sobre um autor que você gosta tanto, né? Cara, eu recomendo esse livro aqui com força, pra você aí que tá lendo Dostoiévski, pega esse livro do Nabokov, por favor, e leia o texto dele. Depois vocês me dizem o que vocês acharam. E por fim a gente tem o Harold Bloom. O Harold Bloom, assim, ele é o meio termo. Ele nem ama tanto Dostoiévski quanto Karpov e nem odeia tanto quanto Nabokov. Sobre a questão de Freud ter estudado Dostoiévski, ele vai dizer o seguinte, ó: é bastante questionável o fato de Sigmund Freud ter conferido a Irmãos Karamazov o primeiro lugar entre os romances de todos os tempos, declarando ser a referida obra próxima a Shakespeare em grandeza estética. Aí ele vai dizer, ó: a avaliação é exagerada, mas o livro, de certo, é o mais incisivo escrito por Dostoiévski, sendo, portanto, o trabalho onde o gênio do autor deve ser pesquisado. E é isso, entre as análises do Lukács, do Karpov e do Nabokov, essa aqui é a mais sóbria, entendeu? Eu acho que eu concordo mais, depois de ter lido tudo isso, eu concordo mais com o Harold Bloom do que com os demais. Ele vai dizer, ó: as principais figuras femininas, nem falei das mulheres, né, no livro, como de costume são todas histéricas, malucas, enfim. Mulheres na obra de Dostoiévski, minha gente. Então ele vai dizer, ó: as principais figuras femininas, Grushenka, Katerina Ivanovna, a meu ver, resumem-se à satisfação de fantasias masculinas, aí ó, e suas personalidades não convencem. Aí ele vai dizer, Tolstói sabia criar mulheres, Dostoiévski não sabia. É verdade, gente, isso aí vamos dar o bracinho a torcer, vai. Embora estudasse Shakespeare na esperança de descobrir o segredo. Sobre aquela questão do duplo, né, o Harold Bloom vai dizer que Dmitri e o pai seriam então um espelho um do outro, né? Ele vai dizer, ó: pai e filho, monstro fascinante e poeta sensível, compartilham da mesma natureza de vilão e herói. Eis o gênio de Dostoiévski com toda a sua força, quase shakespeariano em seu esplendor. Então é isso, minha gente. Esse livro aqui é O Gênio, os 100 autores mais criativos da história da literatura, do Harold Bloom. Me contem aí nos comentários se vocês já leram Os Irmãos Karamazov, se vocês concordam com Nabokov, enfim. Eu ainda preciso reler o Crime e Castigo para aquela pesquisa, né, que eu fiz com vocês dos 5 livros que vocês mais gostariam de ver aqui no canal. Crime e Castigo tá entre os 5. Eu não sei se eu vou conseguir ler ainda esse ano, mas provavelmente eu vou começá-lo. No mais tardar no comecinho do ano que vem a gente volta a conversar sobre Dostoiévski aqui no canal, certo? E o Gente Pobre também tá no meu desafio das primeiras histórias, então logo logo a gente conversa mais sobre ele. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!